Bom dia, meus amados. Paz seja com todos. Agradecendo a Deus por mais este dia, por este momento precioso, porque temos sempre a oportunidade que o Senhor nos dá em todo o tempo para que nós separemos momentos de exclusividade. E como é importante poder fazermos isto, sabe? Separar tempos para o Senhor, para refletir sobre a nossa vida, para aprender mais do Senhor, para que este processo que está acontecendo na nossa vida, no dia a dia, para que o poder de Deus que se manifesta através do seu Espírito opere em nós sempre um propósito de avançar, de crescer, de podermos nos projetar ao tempo certo, ao tempo final, ao tempo da promessa. E é importante, irmãos, pararmos um pouco, refrear, sabe? Esse viver, a maneira como nós desenvolvemos nosso dia a dia. Porque muitas vezes estamos vivendo nosso dia a dia de uma maneira desenfreada, sem ter um rumo certo, sem saber exatamente o que estamos fazendo. Simplesmente nos deixamos levar e o tempo vai passando e aquilo que deveria estar acontecendo na nossa vida não acontece porque muitas vezes não estamos preocupados ou não estamos atentos àquilo que verdadeiramente necessitamos receber de Deus, buscando de Deus. O caminhar do cristão, irmãos, é um caminhar, ou seja, eu preciso ir avançando. Dia após dia, eu preciso me encaminhar na direção de Cristo, na direção de alcançar a coroa da vida, o projeto da salvação, para que ele se cumpra na vida de cada cristão. E para isso é necessário que nós caminhemos, que nós desenvolvamos um processo no qual nós estamos sempre nos aproximando mais e mais deste tempo com o Senhor. E por isso que devemos ter sempre essa preocupação de estarmos crescendo, descobrindo cada vez mais o que necessitamos, mas nos projetarmos, né, a um tempo no qual o Espírito quer nos levar, porque é importante que nós tenhamos consciência disto. A palavra de Deus, irmão, nos ensina que a vida do cristão ela cumpre um desenvolvimento, né? Cumpre um projeto de Deus no qual vai sendo aperfeiçoado, mas ele vai avançando, né? O apóstolo Paulo diz, Filipenses 3 diz assim, mas eu prossigo para o alvo. Ou seja, há um caminhar constante. Cada passo que nós damos e um avanço que temos para chegarmos ao tempo do Senhor. E nós não podemos parar nos contentando apenas com o básico, né? Não podemos parar ali. Mas eu aceitei a Jesus, me batizei, então eu já sou salvo. Não, irmãos, isso aí é o básico. Há todo um projeto de Deus na vida do cristão, porque ele necessita ser aperfeiçoado, precisa ser transformado. E este processo só vai acontecer se cada cristão tem consciência de que é necessário buscar a perfeição em Cristo. O Espírito de Deus nos é dado justamente para que
este processo, este avanço, este caminhar, este prosseguir, ele venha a se cumprir dia após dia. É importante que nós tenhamos consciência disso, porque o Senhor tem muito a nos dar e Ele quer fazer de nós suas testemunhas, Ele quer fazer de nós verdadeiros servos de Deus, verdadeiras pessoas que vão simplesmente a ser capazes de desenvolver uma vida testificando sempre de quem é Jesus, testificando da sua grandeza, do seu amor, das suas virtudes, desta proposta de salvação ao mundo. E para isso é importante que nós nos proponhamos caminhar, nos proponhamos avançar. O apóstolo Pedro diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Crescer, ou seja, não podemos ficar parados. Temos que crescer, temos que nos aprofundar, temos que ir descobrindo cada vez mais a essência de Cristo, para que a graça do Senhor seja manifesta sobre nós, para que o sobrenatural se manifeste sobre nós, para que cada vez haja uma intimidade maior com o Espírito e nós possamos desenvolver uma vida pela fé, cada vez com uma convicção plena, sabendo exatamente o que estamos vivendo. Mas estamos nos projetando a isto? Estamos verdadeiramente nos projetando a este crescimento, a este avanço? Estamos cumprindo este caminhar para chegarmos ao tempo de Cristo numa condição de amadurecimento? Porque crescemos, porque aprendemos a conhecer a Cristo, porque fomos capazes de sermos confiáveis para Deus por tudo aquilo que nos foi dado, porque a nossa vida foi projetada justamente para conquistar de Cristo tudo o que Ele tinha para nos dar. Estamos prosseguindo para o alvo? Estamos em movimento? Ou estamos parados, nos contentando, nos conformando apenas com aquilo que já temos? Não fique parado, irmãos. Porque quando se para, você começa a deixar de receber o que Deus tem para te dar e ao mesmo tempo você está dando a opção de que o diabo roube aquilo que você já tem. Por isso que nosso caminhar deve ser sempre constante. Quem toma mal do arado não olha para trás, ele vai em frente. E é assim que a nossa vida deve ser projetada. Porque há todo um propósito que Deus precisa e quer cumprir na vida de cada cristão. Assim como nós estamos enxertados na videira que é Cristo e a seiva que o Espírito está nos projetando, né, a sermos um ramo, né, preparado, fortalecido para frutificar. Esse ramo, irmãos, ele não vai ficar sempre no mesmo jeito, do mesmo tamanho. Ele vai crescer, vai se projetar, vai se fortalecer, vai adquirir uma condição que vai lhe permitir no tempo certo dar seu fruto. E Jesus diz: muito fruto, se estivermos nele. Ser cristão, irmão, significa começarmos a desenvolver uma vida na direção de Cristo para a salvação. Mas isso vai se vivendo dia após dia. E o Espírito, irmão, que é um Deus de novidade, ele tem para cada dia algo novo que ele quer e necessita nos dar. Porque é necessário para nosso crescimento e só por ele é que tudo isso vai sendo conquistado. Mas como cristãos estamos tendo essa consciência? Estamos verdadeiramente nos projetando a este tempo, ao tempo da promessa? Estamos adquirindo a capacidade de poder desenvolver nesta vida uma vida que agrada ao Senhor, que cumpra o propósito do Senhor? Estamos realmente visando, no fim dos nossos dias, uma vida com Deus? Estamos trabalhando para isso? Estamos nos esforçando? Ou estamos esperando que as coisas aconteçam?
e estamos ali quietos, achando que o que necessitávamos já temos. Não, irmãos. Há uma carreira, o apóstolo Paulo fala, há uma carreira que precisamos cumprir. Precisamos cumprir, precisamos nos preparar, desenvolver este caminhar na direção de Cristo. Isto traz consigo sempre o eu querer, o eu necessitar do Senhor, o eu sempre estar buscando a ajuda do Espírito para que eu possa realmente conseguir adquirir esta condição que me permita avançar a cada dia, que me permita crescer para que eu possa me aprofundar cada vez mais no conhecimento e no entendimento de Cristo, para que a minha vida seja vivida de maneira convincente, para que todo o ensino que flui através da minha vida tenha realmente um fundamento sólido, porque provém do Espírito. E eu possa transmitir a mensagem, possa cumprir a vontade de Deus com firmeza, tendo plena certeza de que aquilo que estamos fazendo, ou daquilo que eu estou fazendo, é o correto, porque o Espírito me deu. Mas para Ele me dar, eu preciso buscar dele. Eu preciso entender que necessito isto, não é coisa que o Espírito vai me dar. Mas Ele me ama, mas Ele tem toda a capacidade, mas Ele pode fazer sim. Mas o Espírito respeita a tua vontade. E se você não quer, não quiser, se você não permitir, o Espírito simplesmente vai se aquietar, vai se entristecer, porque a alegria dele está justamente em te dar em todo o tempo o vigor espiritual necessário, a disposição, o entendimento, o discernimento, a capacidade de você desenvolver uma vida para o Senhor, mas principalmente de projetar a salvação, trabalhando sempre este conceito definitivo que tudo que Ele está fazendo na tua vida é para que no fim de tudo você possa se adentrar no reino de Deus para ter uma vida eterna com Cristo. Não podemos nos contentar, irmãos, conformar com o básico. Devemos nos projetar a um crescimento verdadeiro para que nós possamos cada vez mais, irmãos, termos plena certeza daquilo que estamos vivendo, para que sejamos capazes de desenvolver um ministério. Irmãos, a vida que o Senhor nos propõe é espiritual, não é física. E para isso nós necessitamos adquirir de Deus aquilo que Ele pode nos dar, através do seu Espírito, aquilo que Cristo tem e que somente Ele pode nos fornecer, através do seu Espírito. Porque carnalmente é impossível, não temos como servir ao Senhor, não temos como cumprir a sua vontade. Necessitamos buscar a Deus, adquirir do seu Espírito, adquirir esta condição sobrenatural que somente o Senhor pode nos dar, para que sim, agora possamos desenvolver uma vida para Ele, com entendimento, com a capacidade, com tudo aquilo que certamente Ele nos dará. Mas tudo parte do projeto que eu tenho na minha vida. Eu quero chegar lá. Irmãos, eu quero chegar lá, ou seja, eu preciso entender que eu preciso me projetar a um tempo e que para eu chegar lá eu preciso me esforçar para alcançar esta condição, para poder chegar onde eu desejo. Se eu me proponho alcançar uma coisa e não fizer nada, ficar esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer absolutamente nada. Se eu não me propor a mim mesmo desenvolver uma vida para alcançar a condição que eu necessito para chegar lá, então sim. Mas para isso eu sei que eu vou ter que me preocupar em estar buscando em todo o tempo aquilo que me é necessário. Se eu não adquirir a condição necessária para isso, jamais chegarei lá.
A proposta de Cristo, irmãos, é que há um caminho a ser percorrido. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz assim, olha, ninguém vem ao Pai. Ou seja, há um processo que precisamos cumprir. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas o que é importante em tudo isso, irmãos, é poder entender que a disposição do Senhor, através do seu Espírito, é para que nós possamos progredir, possamos crescer, possamos adquirir cada vez uma condição de confiança diante de Deus, porque adquirimos justamente aquilo que necessitávamos, porque nos preocupamos em buscar aquilo que necessitávamos, porque nos projetamos realmente a alcançar esta condição. É como uma pessoa que quer entrar na faculdade para adquirir uma profissão, mas cada dia ela prefere ficar em casa. Ah, não, vou ficar em casa. Outro dia eu vou. E o tempo vai passando, e tudo aquilo que necessitava, né, para adquirir o que ele desejava, simplesmente não se esforçou para isso. O dia a dia, nesse mundo, já nos ensina, irmãos, que nós precisamos. Se queremos uma boa profissão, temos que estudar. Temos que nos esforçar. Temos que levantar cedo, sei lá, independente da escolha que nós façamos, mas precisamos passar por um processo que nos leve a adquirir aquilo que necessitamos para desenvolver a profissão que queremos. E isso requer de esforço, requer de disposição, requer de saber aonde eu quero chegar. Preciso de determinação. Porque se eu ficar em casa pensando que as coisas vão acontecer, não vão acontecer. Assim é a nossa salvação. Assim é a nossa salvação. A nossa salvação, para ela ser adquirida, precisamos ser determinados. Nos projetarmos aquilo que queremos e nos esforçarmos para adquirir tudo o que é necessário para que este projeto se cumpra em nós. Sem esforço, sem projeção, jamais poderemos alcançar. Ah, mas é pela graça, é Deus que está me dando. Eu só preciso da fé, sim. Precisamos da fé, crer, mas crer em quê? Em toda a proposta do Senhor. E a proposta do Senhor diz que nós devemos buscar, devemos caminhar, devemos desenvolver uma vida pela fé. Devemos adquirir a essência espiritual, porque sem ela permanecemos mortos no pecado e jamais teremos vida com Deus. E tudo isso requer de esforço, de disposição. É para isso que devemos ser determinados. Eu quero chegar lá. Essa é a minha vontade, é a vontade de Deus. Mas eu quero, já que o Senhor está me dando essa oportunidade, eu quero aproveitar. Eu não quero perder a oportunidade de ser salvo. Então também preciso entender que eu necessito me esforçar para isso. Me dedicar, ser determinado. São coisas que nós devemos fazer, irmãos. Devemos prosseguir para o alvo. Há muitos empecilhos, há muitas coisas que vão se interpor. Mas somos nós que determinamos aonde queremos chegar. O mundo nos oferece opções. Deus nos oferece a dele. Quem determina isso somos nós. Somos nós, irmãos. O Senhor está nos dando a oportunidade. A escolha sempre será nossa. Deus chama. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que vão determinando a sua vida em Cristo. Os chamados, eles sabem que Deus está dando a oportunidade, mas eles não querem.
Eles preferem continuar vivendo a sua vida do jeito que é. Mas Deus está convidando a todos. Jesus morreu por todos. E a oportunidade é para todos. Para todos aqueles que creem. Por isso que é pela fé. Necessitamos ter fé justamente por isso. Porque a escolha é nossa. E a nossa escolha tem que ser pela fé. Porque você vai crer numa promessa que você não vê. O mundo te oferece coisas que você pode ver, pode tocar. Mas a decisão sempre será nossa. Você crê em Cristo? Você crê na sua verdade? A decisão é sua. A decisão, aliás, é nossa. Somos nós que determinamos o que queremos. Mas há um processo. Aquele que começou a boa obra em vós, há de vir aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Processo, irmãos. Tem um começo, tem um fim. Há um lapso, um tempo. E o Espírito estará trabalhando dia após dia na medida em que nós permitamos. Isso é necessário que se cumpra. Necessitamos nos despojarmos do velho homem para que o novo seja manifesto. E todo esse processo é o Espírito que nos ajuda a adquirir. Mas tudo leva tempo. É por isso que Deus nos dá um dia de cada vez, para que para cada dia nós tenhamos pelo menos um tempo de observarmos, de aprendermos, de buscar de Deus aquilo que Ele tem para nos dar. Porque para cada dia o Senhor terá assim para te dar. Sempre. Para te renovar, para te fortalecer, para te, sabe, para que você tenha sempre o bom ânimo, a disposição de prosseguir, de continuar este caminhar para que um dia você possa chegar vitorioso. Completei, como diz o apóstolo Paulo, completei a minha carreira, combati o bom combate, todas essas dificuldades que se manifestam neste caminhar, guardei a minha fé. Este caminhar só se vive pela fé, irmãos. Mas há um caminhar, há um processo. E quem determina isso somos nós. O Senhor nos convida, mas quem escolhe, quem determina, somos nós. O que determinou para a sua vida? Você quer ter realmente a vida eterna? Você está se projetando a Ele? Você está buscando o que é necessário? Por isso que devemos parar em determinados momentos na nossa vida e refletir sobre aquilo que realmente queremos. Para que estamos vivendo? Para que estamos vivendo? Para termos uma vida enriquecida, cheia de coisas, e chegarmos aos 60, 70 anos e de repente não temos mais perspectiva de vida, porque tudo aquilo que podíamos fazer para alcançar isso simplesmente acabou. A velhice chegou, o nosso corpo começou simplesmente a perder a vitalidade e de repente começamos a não ter vontade de mais nada. Porque nos projetamos a este mundo ou nos projetamos a uma vida com Deus. Essa vida com Deus, sempre o Espírito te dará vitalidade, te dará projeção, te dará perspectiva. Você sempre terá a alegria de estar servindo ao Senhor e saber que o lugar que te espera é muito bom. Que a promessa de Deus cada dia está se aproximando mais e mais de você. Por quê? Porque você tomou uma decisão, determinou na sua vida que você queria ser salvo. Somos nós que determinamos, irmão, o que queremos. Deus nos dará tudo da parte dele, na medida em que nós tomemos a decisão certa. Se tomarmos a decisão errada, estaremos afastando a Deus da nossa vida. E Ele nada poderá fazer por nós, porque nós o rejeitamos. Rejeitamos a Cristo, rejeitamos a ação do Espírito sobre a nossa vida, porque não quisemos viver uma vida para o Senhor. Simplesmente quisemos viver uma vida para nós mesmos. Por isso que é importante entender aquilo que Jesus nos ensina,
Quando ele diz: quem perder a sua vida por causa de mim, ganha-la. O que Cristo nos oferece é uma vida eterna com Ele. E é por isso que nós devemos saber o que queremos, ter consciência real daquilo que desejamos. Porque Deus jamais vai nos influenciar, jamais Ele vai se adentrar no livre-arbítrio que Ele nos deu. Ele nos dá a sua oportunidade, Ele nos dá a sua palavra, nos mostra Cristo, nos revela todo um plano de salvação. Mas nós queremos, estamos dispostos. A decisão sempre será nossa. Reflita sobre isso. Está se projetando aqui, irmãos? Qual é o propósito da tua vida hoje, no dia a dia? Eu sei, irmãos, que todos necessitamos de trabalhar, de cumprir as responsabilidades, mas vai muito além destas coisas a decisão que nós tomemos em função daquilo que queremos futuramente, ou uma vida com Deus, ou uma vida no inferno. Porque quando somos determinados, nós vamos lutar, vamos nos esforçar e vamos conquistar realmente aquilo que queremos. Até para as coisas materiais. Quando queremos comprar um objeto, um carro, uma casa, uma televisão, qualquer coisa, nós fazemos planos, nos projetamos a isso, nos esforçamos, trabalhamos mais, fazemos uma infinidade de coisas, mas no fim conquistamos o que queríamos. Porque fomos determinados naquilo e nos esforçamos para alcançar. As coisas não vieram sozinhas, se precisou fazer um esforço além do que é o normal. Com Cristo não é diferente, irmãos. Não é diferente. Nós devemos aprender a nos esforçarmos, a buscar, a lutar, a enfrentar dificuldades, a uma batalha que temos todos os dias, porque o mundo espiritual se rebela contra nós. Satanás tem raiva, tem ódio de cada cristão e prepara ciladas, armadilhas diariamente para que você... Então você necessita ter sabedoria, necessita ter, sabe, o poder de Deus sobre a tua vida. Você precisa se revestir, você precisa se preparar para esta luta espiritual, para que você em todo tempo vença, supere toda a dificuldade e, acima de tudo, permaneça na presença de Deus. Por quê? Porque você determinou: eu quero ser salvo. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero ter uma vida eterna com Cristo. Então eu me projeto dia a dia. Me esforço dia a dia. Faço a minha parte. Não me contento apenas com aquilo que já tenho. Mas eu prossigo, como diz o apóstolo Paulo. Há um alvo a ser alcançado. Então eu prossigo. Veja o que a palavra de Deus nos fala no livro de Hebreus, capítulo 6, o apóstolo Paulo. Aliás, este livro de Hebreus não tem definido um escritor, né, deste capítulo, deste livro, mas vamos apenas nos apegarmos ao que está escrito, independente do que eu possa pensar. No capítulo 1, aliás, no capítulo 6 de Hebreus, a partir do versículo 1, eu queria só esse aí, diz assim: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo um fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. De ali ele prossigue. Mas o que eu guardei, irmãos, é que uma coisa importante: não podemos nos contentar com aquilo que já alcançamos. Da parte de Deus sempre haverá um acréscimo, cada dia, para que nós cheguemos à perfeição, para que possamos adquirir
a condição de santidade, de santificação. Aperfeiçoamento e santidade é a mesma coisa. Porque Cristo é santo, Cristo é perfeito. E a vontade de Cristo, irmãos, é que nós cheguemos à perfeição. É que nós cheguemos à santificação. E é por isso que há uma proposta de vivermos uma vida. Não é apenas um momento, não é apenas uma decisão. Ah, Senhor, eu aceitei Cristo, eu me batizei, eu fiz o que devia fazer e pronto, já sou salvo. Não. Ah, mas eu já recebi o Espírito, então já sou salvo. Não. Eu preciso agora entender que há toda uma vida, há um dia de cada vez sendo vivido, e esse dia de cada vez precisa ser vivido propositalmente para que aquilo que eu necessito do Senhor possa receber, possa alcançar, possa conquistar, porque amanhã haverá mais um pouco e assim por diante. Cada dia o Senhor terá a nos acrescentar, porque Ele vai nos aperfeiçoando constantemente. Somos totalmente imperfeitos. Cristo é totalmente perfeito e Ele quer que nos tornemos como Ele. E se alcançamos esta condição, na medida em que Deus permita, porque é impossível que nós nos tornemos perfeitos nesse mundo, estaremos simplesmente alcançando a condição que nos permite entrar no reino de Deus. Porque poderemos desenvolver neste mundo uma vida conforme o Senhor espera. Vigie a sua vida, irmãos, esteja atento. Você determinou a sua salvação, você quer, você está lutando, você está buscando mesmo do Senhor, está se projetando em todo o tempo. É necessário. Lembre-se que uma pessoa que quer ser um advogado, quer ser um doutor, quer ser um engenheiro, por que ele procura uma faculdade? Porque ele necessita adquirir tudo o que é necessário para alcançar aquilo que ele espera. Mas essa pessoa, irmãos, ela muitas vezes passa dia e noite estudando, buscando, querer saber mais para que ele no fim de tudo seja aprovado e possa receber, né, a certificação de que agora ele é aquilo que ele buscou. Cristo nos propõe, irmãos, a salvação. Mas é necessário que possamos entender que necessitamos buscar dele para adquirir o que necessitamos para entrar lá. Só ele pode nos dar através do seu Espírito. Projete isso, irmãos. E é importante que você medite nisso, para que você realmente tenha essa projeção clara, definitiva. A Cristo se vive um dia de cada vez. A salvação se conquista um dia de cada vez. É uma projeção constante. A graça de Deus, irmãos, se conquista a cada dia. Amém, irmãos? Se você sente que esta verdade te ajuda, compartilhe. Tenha isso, irmão. Simplesmente leve para outras pessoas. Este é o propósito. Simplesmente que as pessoas possam refletir um pouco sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia e sobre o verdadeiro propósito que Cristo tem em cada um de nós. O Senhor nos separou, nos escolheu e nos propôs uma vida eterna com Ele. É isso que nós queremos? Então lutemos por Ele. Amém, meus amados. Tenham um bom dia. Deus abençoe.